E aí galera, tudo bem? Hoje nós começamos um tema novo, um tema que vai ser muito top, vai ser legal demais conversar sobre isso. O tema tem como nome Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E na verdade esse livro, Gênesis, ele ganhou esse nome porque ele carrega uma verdade mais profunda do que apenas um livro. Gênesis é uma palavra que é usada para simbolizar e para significar início. Então o livro de Gênesis, ele é mais do que um nome bonito para um livro. Na verdade, Gênesis está narrando o início de todas as coisas, o começo de tudo. Aonde Deus formou o homem, aonde Deus formou o universo, aonde Deus forma a terra, forma os vegetais e forma tudo isso. E o que é fascinante em Gênesis é que nós vemos lá em Gênesis muito mais do que apenas teologia. Em Gênesis nós vemos antropologia, nós vemos o ser humano sendo gerado. E quando nós olhamos para Gênesis, necessariamente nós precisamos enxergar aquilo que está por trás de Gênesis. Muito se debate, se discute acerca do literalismo do livro de Gênesis, e eu não quero entrar nesses méritos, mas mais importante do que a criação ter durado 7 dias, mais importante do que isso, é o fato e os princípios que estão cercando o livro de Gênesis. E quando nós vemos a criação do homem, nós vemos essa criação carregada de princípios. Princípios tais que se transformam em propósito. E a intenção nossa, a falar sobre Gênesis, a falar sobre o início da humanidade, é muito mais do que relatar um momento histórico. A nossa intenção ao trabalharmos, ao estudarmos, ao ouvirmos acerca de Gênesis, é trazermos um paralelo acerca do propósito de Deus. A Bíblia começa em Gênesis capítulo 1, versículo 1, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. O Novo Testamento, no Evangelho de João, começa de que forma? Começa numa afirmação acerca de Jesus dizendo: no princípio é aquele que era a palavra. A palavra estava com Deus e ela era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. E quando nós olhamos para Gênesis e para o início do Novo Testamento, nós percebemos esse paralelismo de uma maneira muito clara, muito evidente. O Novo Testamento, a nova aliança, é um recomeço, é uma nova Gênesis da humanidade. Então, quando nós olhamos para a primeira Gênesis e percebemos os princípios, os valores, os propósitos arraigados em cada palavra, em cada frase, em cada afirmação, nós podemos traduzir isso para essa nova Gênesis, para essa recriação de Deus, para essa regeneração, para essa renovação que Deus está fazendo. Por isso que Jesus, quando conversa com Nicodemos em João capítulo 3, ele fala para Nicodemos acerca de um novo nascimento, de uma nova Gênesis. E aí Nicodemos interpela Jesus perguntando: mas como nascer de novo? Jesus fala: Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito para ver o reino dos céus. E se você for olhar para o livro de Gênesis, você vai ver água e o Espírito. No princípio criou Deus a terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava pela superfície das águas. Quando Deus fala sobre essa questão de o homem necessariamente ter que nascer da água do Espírito, necessariamente ele está remetendo ao início de todas as coisas, a Gênesis. E está dando uma ideia para aquele mestre Nicodemos de que Deus estava fazendo nova todas as coisas. Então, durante esse tema, nós vamos usar
o livro de Gênesis como um subterfúgio para que nós entendamos algumas coisas acerca de nós mesmos, acerca da essência da vida, acerca da essência da humanidade. E para começarmos bem, hoje nós vamos falar sobre imagem, sobre a Imago Dei, a imagem de Deus que foi gerada em nós. Para isso, antes de tudo, eu queria te convidar a baixar sua cabeça, fechar seus olhos, para que a gente possa orar junto, pedindo a Deus revelação e discernimento acerca daquilo que vamos ouvir. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, porque queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, que Teu Espírito, Pai, possa dar-nos revelação e discernimento, e que essa palavra possa produzir em nós muito mais do que conteúdo intelectual, que ela possa produzir em nós revelação, libertação, que a nossa mente possa ser expandida e possamos, ó Pai, dilatar um pouco o nosso entendimento, para começar a entender um pouco a mais acerca dos Teus mistérios, dos Teus desígnios e propósitos. Abençoa-nos, ó Pai, e dá-nos o dom do discernimento, dá-nos, ó Pai, a clareza da Tua revelação. Fala conosco, Pai, para que Teu nome seja glorificado. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Não vai ser muito difícil, só virar aí a primeira página ou pegar o primeiro livro do teu app e pronto. Gênesis 1, 26. Ok? Está aberto? Presta atenção. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esse é o relato mais primitivo acerca da criação do homem, acerca desse designer chamado Deus, que tem uma brilhante ideia, que tem uma fascinante ideia e transforma ela em algo material. Deus cria, Deus gera o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. E obviamente que a partir disso, nós percebemos que para que fôssemos gerados, para que fôssemos produzidos à imagem e semelhança de Deus, necessariamente isso deveria acontecer a partir de um designer, de alguém que nos pensou. E esse alguém que nos pensou foi o próprio Deus. E é interessante pensar nisso, porque o designer Deus criou o designing homem com um desígnio. A palavra desígnio vem justamente dessa origem da criação, sobre essa origem do designer que cria um design com um propósito, com uma razão. Então, quando nós retratamos e falamos que Deus é o designer da criação, o que nós estamos afirmando e dizendo é que Deus tem um desígnio para a criação. Ele tem um propósito para a criação. Ele tem um propósito para aqueles que foram gerados conforme a sua imagem e semelhança. Deus não te fez por um acaso. Você não está vivo por acidente. Deus não estava entediado, sem fazer nada e pensou, vou criar homens. Obviamente não. Esse designer inteligente criou esse homem com um desígnio, com um propósito. E esse propósito, obviamente, ele está intrínseco na criação. Ele está intrínseco na imagem. Ele está intrínseco na Imago Dei. E por isso que,
conversar sobre esse assunto é revelador, é esclarecedor, porque não somente nós temos um relato histórico, mas principalmente nós temos um relato atemporal acerca do propósito de Deus de nos gerar e nos criar. E talvez você olhe para isso e fale, mas cara, eu não quero viver para os desígnios de Deus. E o questionamento que eu te faço é, pode uma cadeira falar para o seu designer que ela não quer ser cadeira? Ou para ser mais bíblico, pode um vaso dizer para um oleiro que ele não quer ser um vaso? Obviamente que não. Então o fato inequívoco de que Deus nos criou com um desígnio, independe da sua vontade, independe do seu querer, independe do quanto você quer agradar a Deus, do quanto você quer viver para Ele, do quanto você quer adorá-lo, independe disso, extrapola tudo isso, está muito além de tudo isso. E o segredo da realização humana está justamente na obediência desse desígnio. Sem que nós vivamos em conformidade com esse propósito, nós não vamos conseguir encontrar a satisfação e a realização, o sentido da vida, a razão de existirmos. E por isso é importante que nós entendamos essa construção do propósito, essa construção do sentido da vida. E para te ajudar a fazer essa construção de entendimento acerca do propósito da vida, eu quero construir a partir de algumas afirmações. Presta atenção. Primeira afirmação: a vida como um todo terá sentido quando as suas partes tiverem sentido. A nossa vida, de maneira geral, só vai ter sentido quando as nossas partes que compõem essa vida geral tiverem sentido. Então, a realização, o propósito geral da nossa vida, precisa ser compartilhado pelas essas várias partículas que formam a nossa vida, por essas várias etapas que formam a nossa vida. Continuando, as partes da vida farão sentido quando soubermos realizar o sentido de cada momento. Se não soubermos, se não vivermos cada momento para aquele desígnio, para aquele propósito, a vida como as suas partes não farão sentido. Continuando nessa construção, seremos capazes de ter sentido a cada momento, quando cada momento for vivido em harmonia com Deus. Presta atenção. A nossa vida, em geral, ela só vai ganhar sentido quando nós vivermos em harmonia com o Criador. Porque é o Criador, é o designer que te criou. E somente vivendo em harmonia com Ele, que você vai encontrar o real desígnio para que você vive. Deixa eu te contar uma novidade que talvez te faça caminhar alguns anos-luz de entendimento. Você não foi criado para trabalhar e fazer sexo, casar e gerar filhos. Todas essas coisas são boas e fazem parte da vida. Mas sem sombra de dúvidas, elas não fazem parte dos desígnios de Deus. Os desígnios de Deus extrapolam essas experiências limitadas à vida. E nós precisamos compreender esse desígnio para que então a nossa vida possa harmoniosamente acontecer. O propósito, ele é vivenciado quando nós entramos em sinfonia, em harmonia, quando nós entramos nessa sinfonia de Deus e nos adequamos harmoniosamente com aquilo que Ele designou que nós vivêssemos. E é interessante pensar que Jesus Cristo é o maior exemplo de alguém, de um ser humano, que viveu harmoniosamente com Deus. Jesus é o retrato de um perfeito
ser que vive nessa harmonia, nessa sinfonia sem fim com Deus. Jesus, ele é o exemplo para nós. Ele é o protótipo para nós. Jesus é o protótipo perfeito do propósito. Quando nós olhamos para Jesus, nós não simplesmente vemos um homem bom. Quando nós olhamos para Jesus, não simplesmente nós vemos um homem fascinante, incrível, que faz milagres e acontece. Jesus está muito além disso. Quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para aquilo que eu e você deveríamos ser. Quer ver? Presta atenção. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem carregava a imagem de Deus. Olha essa afirmação bíblica acerca de Jesus que está lá em Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível. Presta atenção. O homem foi criado à imagem de Deus. Essa imagem foi deturpada, foi desconstruída por conta do pecado. E agora aquilo que Paulo está afirmando em Colossenses 1,15 é que Jesus, ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele é a imagem daquilo que eu e você deveríamos ser. Por isso que Jesus é muito mais do que apenas um bom Salvador. Por isso que Jesus é muito mais do que um bom Redentor. Jesus carrega nele a imagem do desígnio de Deus. Jesus carrega nele a imagem daquilo que eu e você deveríamos ser. Jesus carrega nele mesmo a identidade perfeita do homem. A identidade na qual a palavra afirma que Cristo está gerando em nós. Que Cristo está aperfeiçoando em nós. Jesus é o protótipo perfeito. Talvez você se encante e seja fã de homens e pessoas fascinantes, atores, uns bons, outros ruins. Talvez você seja fã, um admirador do Justin Bieber, da Beyoncé, ou seja lá quem for. E o que eu posso afirmar para você é que de fato existem homens bons espalhados por toda a terra. Existem pessoas que de alguma forma carregam uma partícula da imagem de Deus espalhada por todo o canto. Mas se você quer um protótipo perfeito a ser imitado, esse protótipo, sem sombra de dúvida, não é a Beyoncé, não é o Jay-Z, não é a Dilma Rousseff. Esse protótipo perfeito é Jesus Cristo, que é a imagem perfeita daquilo que eu e você deveríamos viver. Agora o questionamento que surge é: qual é a imagem de Jesus? Qual é a imagem dele? Moisés, ele tinha uma fome, uma sede avassaladora de poder ver a imagem de Jesus, de poder ver a face de Jesus. Moisés, ele chega ao ponto de afirmar para Deus que ele queria ver a face dele, mesmo que ele morresse. Moisés queria muito ver Deus. Por que Moisés queria tanto ver Deus? Moisés era louco pela face de Deus, porque ele sabia que enxergando a face de Deus, ele enxergaria ele mesmo. Enxergando Jesus, você vai enxergar você mesmo como um espelho que reflete aquilo que você deveria ser. Agora, poucos homens, ou melhor dizendo, pouquíssimos homens conseguiram ver a face de Deus, conseguiram ver a face de Jesus. Agora uma coisa que é muito louca acerca disso,
é que em Apocalipse capítulo 4, narra um momento profético, que João estava tendo aquela visão, lá na ilha de Patmos, acerca da vinda de Cristo, e todo aquele lance de Apocalipse, da revelação dos últimos dias. E nessa visão, no capítulo 4, João diz que Jesus estava sentado no trono, e estava circundado por anjos, por anciãos, e os anjos olhavam para a face de Jesus. Os anjos olhavam para a imagem de Jesus. Os anjos olhavam para a imagem de Deus. E sabe o que eles diziam? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eles olhavam para a imagem de Jesus. E sabe o que eles viam? Santidade. Santidade. Não santarrice. Santidade. Eles olhavam para a face de Jesus e viam essa face resplandecendo de glória. Glória resplandecida da beleza da santidade. Quando nós afirmamos que queremos glorificar a Deus, ou quando nós de alguma forma afirmamos que nós queremos ver a glória de Deus, sabe o que nós estamos afirmando e sabe que aquilo que nós estamos pedindo? Que nós queremos ver o resplandecer da santidade de Jesus. E talvez você olha para isso e fala, uau, que legal. E o que isso muda na minha vida? Essa é a questão. Deveria mudar tudo. Sabe por que deveria mudar tudo? Porque Jesus é a imagem do que deveríamos ser. E a imagem de Jesus é a imagem da santidade. As pessoas, quando olham para Jesus e sua glória, só podem fazer uma afirmação: santo. E essa afirmação é tão categórica que ela é repetida 3 vezes, como um sinal de infinitude na própria afirmação. Santo, 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 são como nossos famosos 3 pontinhos. Infinitamente, eternamente santo. Um Deus que nunca deixa de ser santo. A santidade de Jesus revela a separação, revela a consagração, revela a exclusividade. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando as pessoas olham para a tua face, elas dizem santo, santo, santo. Quando as pessoas veem a tua imagem no Facebook, no Instagram, elas dizem santo, santo, santo. Ou dizem, que safada, que safado. Quando as pessoas olham para você, o que elas enxergam? O que eu quero que você perceba é que se nós não tivermos um compromisso com a santidade, de forma alguma, nós vamos encontrar o propósito, o sentido da vida. O sentido da vida começa com a imagem de Deus. E a imagem de Deus pode ser resumida em uma palavra ampla, que é essa palavra, santo. Essa deve ser a tua, essa deve ser a minha imagem. As pessoas precisam olhar para você e dizerem santo. Não santarrão, santo. De verdade, genuíno. Santo no mais profundo do que significa ser santo. E talvez você esteja ouvindo isso e fique pensando, beleza, mas como eu desenvolvo a minha santidade? Como eu me torno essa pessoa igual a Jesus? Deixa eu ler um texto que responde esse questionamento e responde de uma maneira incrível. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18. Olha só que texto fascinante. Ele diz o seguinte:
O apóstolo Paulo diz: todos nós que com a face descoberta, sem barreiras, sem limitações, todos nós que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Lembra? A glória é o resplendor da sua santidade. Todos nós que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Sabe qual é o segredo da santidade? É fazer, é acontecer. Talvez um pouco. Mas sabe qual é o real segredo da santidade? Muito mais do que fazer e acontecer, porque a palavra mesmo diz é que Deus opera o querer e o realizar. Muito mais do que isso, é observar o homem perfeito. É olhar para Jesus. É observar a pessoa de Jesus. Preste atenção nisso. Nós somos transformados por observação. Quanto mais nós olhamos para Jesus, mais nós somos transformados. Quanto mais nós olhamos para nós mesmos, menos nós somos transformados. Quanto mais nós olhamos para os outros, mais nós somos deturpados. Eu e você somos transformados quando nós olhamos para Jesus. Por isso que a vida cristã, ela é vivida olhando para Jesus. Por isso que a palavra diz, tenha os olhos fixos em Jesus, não tire os olhos dele. Olhe para ele todos os dias. Observe ele todos os dias. Contemple ele todos os dias. Encontre-se com a santidade dele todos os dias. Porque na medida em que nós olhamos para essa imagem perfeita de quem nós deveríamos ser, nós somos transformados. E aí talvez você olha para isso e diga, Lipão, beleza, isso para Pedro era fácil, porque Jesus estava do lado dele. Isso para Paulo ou para aqueles caras era fácil, porque eles tinham experiências com Jesus de maneira física. Mas sabe de uma coisa? A palavra se tornou carne e viveu entre nós. A palavra é a própria descrição de Deus. O que eu estou afirmando para você é que a Bíblia, a palavra de Deus, é a própria descrição da pessoa de Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos para Jesus. Quando nós meditamos dia e noite na lei de Deus, como diz o salmista, nós olhamos para Jesus. E por isso que Tiago, lá em Tiago capítulo 1, versículo 23, diz o seguinte: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. Ele olha a sua face no espelho. Presta atenção no que ele está falando. Aquele homem que ouve a palavra é semelhante a um homem que se enxerga no espelho. Quando você olha para a Bíblia, você não está enxergando apenas um sonho ou uma possibilidade. Quando você está olhando para a Bíblia, você está olhando para você mesmo. A Bíblia, ela deveria ser um espelho. A Bíblia, para você, deveria ser o espelho de quem você realmente é. E aí Tiago completa dizendo, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho, descobre quem é, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Tiago está nos falando que olhar para Jesus é olhar para a palavra. E aquele homem que olha para a palavra, olha para o espelho e se enxerga,
mas não põe em prática, é como um homem que se enxerga, percebe todas as suas deficiências, todas as suas debilidades, todos os seus pecados. Mas ainda assim enxergando, não põe em prática. E por isso logo esquece de quem ele deveria ser. Hoje, eu creio que Jesus está te chamando para descobrir quem você é. E para você descobrir quem você é, você precisa olhar para Deus. Você precisa olhar para Jesus. Abandone a sua idolatria. Abandone a sua dedicação exacerbada a olhar a homens corruptíveis. Olhe para Jesus, não perca Ele de vista. Porque Ele é a imagem de quem você deveria ser. Quando você olha para Ele, você está olhando num espelho. E quando você está olhando num espelho, você está se descobrindo. E aí então que nós somos sarados, que nós somos curados de toda essa crise de identidade patológica que existe nos nossos dias. Sabe, talvez você pense que você é isso ou aquilo outro, e eu quero te falar com toda a convicção, não, você não é essa pessoa. Talvez você se tornou essa pessoa. E o meu convite para você é: olhe para Jesus e você vai descobrir alguém criado à imagem e semelhança de Deus, alguém criado por um designer, com um design, com um desígnio. E só você descobrindo a sua identidade é que você vai ser capaz de descobrir o seu propósito, a sua razão de ser e existir. Que essa palavra possa ser o início de uma transformação no sentido da tua vida. E que você possa compreender que nessa recriação de Deus, um dos primeiros passos que Ele está tomando é devolvendo a real identidade do ser humano. Porque tentaram nos convencer de que nós somos macacos. Tentaram nos convencer de que nós somos isso ou aquilo. E a grande verdade, o fato inequívoco, é de que eu e você fomos criados por Deus para carregarmos a imagem dEle por onde nós andássemos. Que Deus te abençoe e que você, cada dia mais, seja renovado segundo a imagem de Deus, segundo a sua semelhança. Tamo junto, nós.